Bom dia, queridos amigos e irmãos da Casa do Coração. Hoje vamos continuar o papo sobre a história de Santo Antônio de Lisboa, o Pádua. Ficamos justamente no momento em que Antônio descobre a miséria moral, econômica e espiritual daquele povo, o porquê dessa miséria, que era justamente a ação criminosa dos agiotas. Ele então começa a sua ação, ou melhor, o dom que Francisco de Assis disse que ele tinha, e sem se dar conta também a missão que ele tanto queria saber qual era, isto é, pregar e ensinar e ajudar os pobres. Começou pregando de uma maneira, com palavras duras, contra os agiotas, sem dizer o nome deles, mas falando sobre a ação, o modo que eles agiam. E com palavras suaves e de muita esperança para os pobres, para que tivessem em vista que não demoraria que eles seriam compensados. Também não demorou que os agiotas quisessem calá-lo. Então, Dom Moretti, aquele que aleijara, desculpe, Crispim, marido de Antonella, mandou um bilhete para ele convidando a ceiar em sua casa. Ele aceitou. Quando chegou o dia, foi para cear e Dom Moretti perguntou: por que você aceitou meu convite? E ele respondeu: eu sempre aceito convites gentis. Dom Moretti mandou servir a sopa e disse a Antônio: comece você a ceia. Antônio pegou a colher, ia dirigindo já perto da boca, quando ele foi intuído, né, que a sopa estava envenenada. Ele então baixou a colher, se levantou e falou tudo o que ele achava do modo que eles estavam tratando o povo, de tudo que eles tinham feito de mal, e também avisou-os: vocês não pensem que isso vai durar para sempre. Muito em breve vocês pagarão tudo que fizeram e devolverão tudo o que têm. Ficarão pobres e sofrerão tudo aquilo que vocês estão fazendo os outros sofrerem. Aí, Dom Moretti disse para ele: tá bem, é verdade, nós envenenamos a sopa, mas você não vai sair daqui sem tomá-la. Você não diz que o seu Deus salva todo mundo, que ele faz milagres? Pois bem, sente-se e coma essa sopa. Ele sentou-se, tomou a primeira colher assim, devagar, tomou a segunda um pouco mais apressado, depois pegou a tigela com as duas mãos e sorveu aquela sopa sofregamente. Se levantou e saiu, foi embora. Ficaram todos parados, abismados e nada puderam fazer, né? Aí Antônio começou a falar ainda mais fortemente contra eles, e não demorou muito tempo. Dom Moretti adoeceu, uma doença gravíssima. Ele já era meio velho, mais velho que os outros, e ele ficou para morrer em poucos dias. E nessa ocasião aconteceu um fato curioso. Um homem, né, que havia sido um agente de um dos agiotas,
foi acusado de tê-lo morto. Na verdade, quem o matou foi outro agiota, mas ele foi preso, já que foi acusado, foi preso. E ele ia ser julgado um certo dia em praça pública, como era o comum naquela época. E quando foi perguntado pelo juiz se tinha algum advogado para defendê-lo, ele disse só o Antônio. Antônio? Mas que Antônio? O Antônio de Lisboa. Eles mandaram buscar o tal Antônio de Lisboa. E quando Antônio chegou, ele deveria saber algum fato que comprovasse a inocência deste homem, que ele já conhecia, porque eles fizeram viajaram um trecho daquela viagem de Messina para Forli, e o homem tinha tentado roubá-lo. Mas quem acabou convencido, ou convertido, melhor disse, foi o tal homem que ficou muito fã de Antônio. Então, Antônio chegou e fez a defesa dele e terminou acusando um outro agiota de ter morto o amigo e ter posto a culpa neste homem aí, antigo ladrão. Interessante que nessa mesma ocasião, depois do juiz ter decretado a soltura deste homem, né, e a inocência dele, e mandar prender o outro agiota que tinha assassinado, a mulher de Dom Moretti apareceu com um bilhete nas mãos para Antônio. E o bilhete dizia o seguinte: eu estou morrendo e não quero morrer com tantas culpas na minha consciência. Por esse papel, eu declaro todas as pessoas a quem eu roubei e a quantia e as casas e as propriedades de cada uma, que eu estou devolvendo a todos eles. Como se não fosse suficiente tanta coisa acontecendo, ainda apareceu uma outra senhora e que acusou um dos outros agiotas, dizendo que tinha sido amante dele muito tempo e que ele tinha também a relação de todos os bens que ele tinha roubado e as pessoas a quem ele roubou. E o juiz, com isso, mandou prender o assassino e os outros agiotas, que tiveram que devolver tudo que tinham roubado. Assim, num instante, Dom Moretti morreu logo em seguida. Então, acabaram-se os agiotas na cidade e a cidade ficou livre completamente para se reorganizar e se melhorar em todos os aspectos. Bom, pouco mais uns dias depois, estando Antônio pregando em uma cidade próxima ao litoral, ele notou que, ao contrário de outros locais em que ele pregava, onde havia uma multidão incrível, ali haviam poucas pessoas e desinteressadas do que ele falava. Ele então parou de falar e foi para a beira do mar e começou a falar: ó peixes, vós que gozais na natureza, e falando para os peixes um monte de coisa. E, por incrível que pareça, peixes, tartarugas, tudo que tinha no mar começaram a pôr a cabeça de fora, escutando as palavras dele.
Alguns viram aquilo e foram chamar os outros, e de repente estava toda a cidade ouvindo as palavras dele, que aí se virou e começou a pregar para as pessoas. Foi um milagre, isso muito grande. Depois disso, ele se deu conta, Antônio, de que estava devendo um acerto que ele fizera com Francisco de Assis, que o tinha convidado para que ele lecionasse teologia para os frades, que, como nós já dissemos, não tinham nenhum conhecimento, só raros, das Escrituras. Então ele se dirigiu a Bolonha, lá no norte da Itália, e por lá ficou 2 ou 3 anos lecionando para um grupo de frades. Depois daí, ele foi para o sudeste da França para fazer a mesma coisa, e lá ficou também por 2 ou 3 anos na cidade de Albi, a mesma cidade que 7 séculos depois seria a cidade de nascimento de Toulouse-Lautrec. Nessa cidade aconteceu o famoso milagre da mula, que foi o seguinte: um homem que assistia à missa, ele começou a gritar para Antônio: esse ostensório que você traz com o corpo de Cristo, isso aí não tem nada a ver, porque Deus não está aí. Eu não acredito. Eu faço um desafio a você. Eu vou deixar a minha mula 3 dias sem comer e depois eu vou voltar aqui. E quando você mostrar esse ostensório, ela deverá curvar-se se esse é Deus. Antônio nem teve tempo de responder porque ele desapareceu. 3 dias depois ele volta com a mula faminta e com um bom fecho de feno na mão para tentá-la a comer o feno e não a fazer uma reverência para o ostensório. Mas quando Antônio chegou com o ostensório, a mula me falou com a mola, né? Ela simplesmente se ajoelhou na frente do ostensório e nem caso fez do feno. Só foi comer o feno quando Antônio se afastou com o ostensório. Este foi um milagre dos mais conhecidos. Eu acredito que também foi nessa cidade que aconteceu aquele mistério, né, do Agênere que eu falei no domingo passado, porque não consta que Santo Antônio tenha rezado missas em outros lugares. Ele sempre era o pregador. Mas nessa cidade de Albi, como nós estamos vendo, ele, com o ostensório na mão e fazendo esses gestos, ele rezava missas aí. Então, aconteceu durante uma missa, aquele do Agênera. É bem possível que tenha sido nessa cidade de Albi que ele tenha feito, então, aquele mistério da Agênere. Depois de muito percorrer a Itália, o sul da França, Antônio se sentiu muito cansado, muito sem forças e resolveu se dirigir a Pádua porque ele sentiu que seus últimos momentos estavam chegando. Mas não chegou a Pádua. Ele parou um pouco antes de Pádua, num convento das Irmãs Clarissas, e
pediu abrigo a um empregado do convento que o abrigou num quartinho nos fundos da sua casa. Mais tarde, esse homem foi lá ver como estava Antônio e, para sua surpresa, ele viu que havia um clarão dentro do quartinho. Ele então espiou e ficou mais surpreso ainda, vendo que Antônio estava com o menino Jesus no colo e ele vivo, resplandecente, conversando com Antônio. O homem ficou pasmo. E esse foi o último milagre de Antônio vivo. Porque na outra manhã, ele amanheceu mais fraco ainda e faleceu antes de chegar a Pádua, onde ele foi enterrado, sim. Isso era 13 de junho de 1231. Nem 36 anos ele tinha, porque ele nasceu em 15 de agosto de 1195 e não em 25 de agosto, como eu falei no domingo passado. Então, ele morreu em 13 de junho até 15 de agosto, ainda foi menos de 36 anos. Antônio foi... os seus restos mortais ficaram em Pádua durante muitos anos. Depois, a pedido dos portugueses, foram transladados para a Catedral de Lisboa, que muito significava para Antônio. Mas, após o terrível terremoto que assolou Lisboa e que a catedral foi quase toda ela demolida, os seus restos foram transladados para Pádua, onde estão até hoje. E o curioso de tudo isso é que só a sua língua permaneceu intacta e pode ser vista na magnífica igreja de Santo Antônio de Pádua, em Pádua. Menos de um ano depois de sua morte, no dia 30 de maio de 1232, ele foi canonizado como santo pelo Papa Gregório IX, que bem o conhecia e o chamava de Arca do Testamento por seu saber, na Catedral de Spoleto, na Itália. Em 1946, o Papa Pio XII o declarou como Doutor da Igreja, um título que apenas 36 pessoas possuem até o dia de hoje. Para finalizar, e não deixar esse pessoal casamenteiro desapontado, eu vou contar a história de uma moça que, depois que Santo Antônio faleceu, foi rezar na igreja pedindo que ele auxiliasse a conseguir o dinheiro para o dote. E, de repente, quando ela terminou de fazer a sua prece, caiu um bilhete na cabeça dela. E o bilhete dizia: leve este papel ao senhor fulano de tal e diga a ele que é para ele lhe dar tantas moedas quanto forem o peso deste papel. Assinado Antônio. A moça levou o papel ao tal senhor, ele achou muita graça, imagina quanta moeda poderia pesar aquele papel. Mas qual não foi a surpresa dele quando ele botou a primeira moeda e
e a bandeja do papel afundou. Depois ele foi pondo moedas e moedas e moedas, chegou a 400 escudos de prata. Uma quantia muito boa. Quando o homem terminou, que aqueles 400 escudos lembraram a ele que ele tinha feito uma promessa para Santo Antônio e que não cumprira a promessa, e era exatamente 400 escudos de prata. Ele aí deu então para a moça e pediu desculpas, né, a Santo Antônio pelo esquecimento, e essa é uma das histórias mais contadas entre as milhares que se conhecem. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei de conhecer essa história. E fiquemos então todos na paz de Deus e adorando esse Santo Antônio tão benfeitor que foi, e tão simples e tão puro, razão pela qual ele sempre traz na mão um lírio branco. Até a próxima semana. Tchau!